Obrigada. E vamos também para um próximo tema que é muito interessante. Quem vai fazer a nossa apresentação será a doutora Maria Carolina Bueno da Silva, e ela vai falar para nós sobre a validação clínica de algoritmo de inteligência artificial para auxiliar a interpretação de radiografias de tórax. Vamos lá. Olá a todos, meu nome é Maria Carolina, eu sou radiologista torácica do Hospital Israelita Albert Einstein e hoje eu vou apresentar o modelo de validação clínica de um algoritmo de inteligência artificial de auxílio à interpretação de radiografias de tórax. Esse estudo foi patrocinado pelo Ministério da Saúde por meio de um programa de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, o PROAD. Então, os algoritmos de inteligência artificial de suporte ao diagnóstico por imagem são cada vez mais promissores, porém, assim como com qualquer outro novo medicamento ou com qualquer outro novo dispositivo médico, eles precisam ser validados antes de sua implementação na prática médica. E, diante desse contexto de inteligência artificial, nós temos dois conceitos que a gente precisa ter em mente, que é a validação interna e a validação externa. A validação interna é a avaliação do desempenho do algoritmo de inteligência artificial utilizando dados que já foram utilizados previamente em algum momento dessa etapa do desenvolvimento do algoritmo de inteligência artificial. Enquanto que a validação externa, que é um sinônimo de validação clínica também, avalia o desempenho do algoritmo de inteligência artificial com dados inéditos, dados que nunca foram utilizados. E para a validação, antes da gente implementar um novo algoritmo de inteligência artificial, a validação externa é uma etapa extremamente importante, principalmente para a gente conseguir reproduzir os resultados obtidos durante as etapas de desenvolvimento do algoritmo. Nosso objetivo foi validar clinicamente, validação externa de forma retrospectiva, um algoritmo de inteligência artificial que auxiliava a interpretação de radiografias de tórax. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da nossa instituição. Foi um estudo retrospectivo, multicêntrico e com múltiplos leitores, realizado entre março de 2022 e janeiro de 2023. Nós utilizamos radiografias de tórax nas incidências póstero-anterior e antero-posterior. As imagens eram provenientes de bases de dados públicas e eram imagens previamente rotuladas. E, basicamente, nós comparamos o resultado desses rótulos com análises de médicos de diferentes especialidades e com os resultados da inteligência artificial que nós desenvolvemos. Então, antes de entrar na validação propriamente dita, vou mostrar um pouco do algoritmo que foi desenvolvido pelo Hospital Albert Einstein em 2019. Foram desenvolvidos 3 modelos independentes que ajudavam na interpretação de radiografias de tórax. O primeiro modelo era o modelo de anormalidade pulmonar. Ele classificava a radiografia de tórax como normal ou alterada. A AUC para esse modelo foi de 0,93. O modelo de achados radiológicos classificava o achado em consolidação, atelectasia, pneumotórax, edema, lesão pulmonar, opacidade pulmonar, derrame pleural, alargamento do mediastino e cardiomegalia. A AUC para esse modelo foi variável de acordo com o achado. E o modelo de tuberculose pulmonar, que classificava a imagem como suspeita ou não para a tuberculose. Para cada um desses modelos, era fornecido um score de probabilidade e um mapa de calor, indicando as regiões de maior interesse analisadas pelo algoritmo. Agora aqui, falando mais precisamente do modelo de validação, nós treinamos uma equipe de médicos de diferentes especialidades e atribuímos a eles um conjunto de radiografias de tórax, sem qualquer informação clínica, sem qualquer informação laboratorial. Os médicos analisavam essas imagens e, posteriormente, tinham contato com a opinião da inteligência artificial. E eles deveriam dizer se eles concordavam ou não com as classificações e se concordavam ou não com o mapa de calor. Ao final do processo, nós tivemos 1.504 imagens validadas retrospectivamente por 25 médicos de diferentes especialidades, a maior parte radiologistas em formação do nível 1 até o nível 4, mas nós tínhamos também pneumologistas, infectologistas, neurologistas, clínicos gerais e intensivistas. Em relação à validação do modelo de anormalidade pulmonar, quando nós perguntávamos aos médicos se eles concordavam ou não com a classificação da radiografia em normal ou alterada, nós tivemos que 56,1% dos médicos concordaram com essa classificação, enquanto 43,9% dos médicos não concordaram. Em relação à validação da localização e do mapa de calor, dos modelos de achados radiológicos e de tuberculose, 50,5% dos médicos concordaram totalmente com o mapa de calor. 32,1% dos médicos concordaram parcialmente e 17,4% dos médicos não concordaram.
Nesse gráfico, nós vemos uma comparação das performances entre a inteligência artificial, aqui marcada em cinza, e dos médicos, marcado em azul. Para alguns achados, a inteligência artificial teve uma performance maior em relação aos médicos, como aconteceu, por exemplo, na tuberculose. Em compensação, em alguns outros achados, os médicos tiveram uma performance acima, como, por exemplo, no caso de consolidação. Então, nós sabemos que é necessário validar clinicamente de forma muito criteriosa os algoritmos de inteligência artificial antes de adotá-los na prática clínica, porque assim nós conseguimos garantir o desempenho diagnóstico da inteligência artificial, garantimos a segurança do paciente e, consequentemente, evitamos danos inadvertidos, mapeamos os efeitos da IA nas diferentes populações, levando em consideração os dados demográficos e o grau de acometimento das doenças e, obviamente, consideramos o seu custo-benefício. Existe uma recomendação na literatura para a gente validar essas ferramentas de forma adequada, que seriam esses 3 pilares, que compreende a validação externa, os dados obtidos a partir de estudos de corte e utilizar dados de múltiplas instituições. Kim e colaboradores fizeram uma revisão da literatura e de 516 estudos que foram publicados validando ferramentas de inteligência artificial, apenas 6% deles, ou seja, 31 estudos, realizaram a etapa de validação externa. E nenhum desses 31 estudos adotou as 3 recomendações acima de forma simultânea. Com isso, nós concluímos que poucos trabalhos seguem todas as regras preconizadas para a correta validação clínica de inteligência artificial. No caso específico dos nossos 3 modelos de IA, eles mostraram resultados muito promissores, alcançaram as métricas estipuladas para o projeto nessa etapa de validação retrospectiva. No entanto, nós sabemos que é necessário novos estudos, principalmente em relação à validação prospectiva, que aí a gente utilizaria dados do mundo real para, de fato, validar o nosso algoritmo e implantá-los na prática. Obrigada. Agradecer a apresentação da doutora Maria. Parabéns pelo tema, parabéns pela apresentação. Mais um tema de inteligência artificial que nos mostra o quão importante é essa ferramenta. Ela vem se demonstrando. Achei muito interessante a abordagem do tema em relação à validação. Eu acho que para os colegas que não trabalham na linha de frente da pesquisa, que talvez não tenha tanto contato com a inteligência artificial, entender o quanto que essa validação é importante em relação a gente ter um nível de confiança, né, e observar o quanto que a inteligência artificial ela de fato vem para somar. Isso acaba mudando bastante a nossa percepção com essa tecnologia. Eu achei interessante essa questão da validação em 3 etapas, né, que mostra o pioneirismo e a importância do trabalho de vocês. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho em relação ao que você espera, né, em relação ao longo prazo, depois que for realizadas as validações. Com certeza é um pensamento que todos nós temos. O que você acha que vem à frente, depois que essas validações elas forem conseguir corroborar uma acurácia e uma proximidade com a avaliação de um radiologista experiente? O que você acha que esse trabalho e os outros que vão vir para frente vai mudar na nossa experiência futura? Existem grandes expectativas para a utilização dessa ferramenta de inteligência artificial, principalmente no âmbito do SUS. A gente sabe que em algumas regiões do Brasil faltam especialistas, faltam radiologistas, e a demanda é muito grande, principalmente no raio-x de tórax, né? Outros exames, mas principalmente no raio-x. Então, a gente tem grandes expectativas de, uma vez validado isso, o próximo passo, particularmente do nosso projeto, é a obtenção de Anvisa, né, aprovação da Anvisa, e implementação desse recurso para as áreas onde faltam realmente especialistas. E que são muitas, né? Rapidamente, Sueli, Juliana. A gente tem um pouquinho tempo, né? Mas muito bom. Eu gostei muito que colocou os heatmaps para mostrar onde que o algoritmo estava olhando. Não sei se vocês perceberam que tinha nuances, né, entre um e outro. O que você acha que foi mais difícil na pesquisa? Foi exatamente organizar esse banco de dados ou aquela parte final de fazer a comparação com os resultados dos radiologistas? E eu queria saber se vocês já têm aí algum projeto encaminhado para fazer uma validação com dados não só ali, né, do hospital, mas com dados externos também. Os desafios foram muitos, né? Primeiro, a organização da base de dados, sem dúvida, mas também o recrutamento de pesquisadores. Sim. É uma parte bem difícil, não são todas as pessoas que têm essa vontade de trabalhar no sentido de pesquisa, né? Que demanda muito tempo, então foi talvez a parte mais difícil e
também muito agradável ao mesmo tempo, porque a gente descobriu um outro lado aí dos médicos que vamos trazer aqui para a pesquisa, né? Em relação a perspectivas futuras, sim, nós temos muitas, principalmente para a etapa prospectiva de validação. Tá ótimo. Juliana, algum comentário breve? Então, breve é mesmo porque não é nem a minha especialidade, nem em tórax, nem inteligência artificial. Mas eu achei interessante até ali na parte que onde a comparação com não foi só radiologista, né? Foram pessoas que eram experientes em raio-x de tórax, né? Que isso também é importante, porque hoje muitas vezes não é o radiologista mesmo que vê, a gente quem vê é o próprio intensivista, vê os resultados, né? Mas ali, por exemplo, pelo que eu entendi, a tuberculose, por exemplo, que é um padrão mais homogêneo de apresentação, até a inteligência artificial conseguiu ter uma performance melhor, enquanto nas consolidações, que são mais, que dependem também do pensamento clínico, ela já teve uma performance um pouco pior, né? Então, eu acho que as aplicações onde é mais homogêneo, ele acabou entendendo mais rápido, e onde depende da clínica, eu acho que também vai sempre depender, né? Da nossa interpretação. Então, é por isso que até a gente estava conversando, a gente tem que trabalhar em conjunto, não em competição, né? Com a inteligência artificial. Exato. Bom, mais um tema empolga bastante, né? Infelizmente, a gente tem que interromper. Queria agradecer mais uma vez a doutora Maria. E a gente vai...